tá ótimo. Trouxemos aqui uma outra, para reforçar, né? Uma outra passagem da Gênese, né? Outra mensagem no capítulo 21, capítulo 18 da Gênese, número 26, onde nós lemos o seguinte, ó: a terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova a sucederá da mesma maneira, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se passará exteriormente como de hábito. Assim, aqueles que esperam ver a transformação ocorrer através de efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. Está bem claro, né? Essa é a posição do Espiritismo. Nós escolhemos essa mensagem também muito porque, além de ela esclarecer, né, sobre a questão dessa transformação abrupta, que alguns dizem que vai ocorrer em 30 anos, 20 anos, para todo mundo virar espírito superior, sei lá, estou aqui dando uma exagerada, mas é mais ou menos a ideia, né? Porque eles falam assim no seguinte, ó: espero ver a transformação ocorrer através de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Sabe por que eu estou dizendo isso, pessoal? Estamos aqui numa conversa, né? Não estamos aqui palestrando, estamos aqui conversando. Porque além dessa questão de 2057, né, que nós já falamos, esses mesmos teóricos ditos espíritas que estão espalhando por aí, dizem que o Chico Xavier teria dito que ainda, né, que haveria a invenção, né, ocorreria a invenção de um aparelho para conversar com os espíritos. Eles chegam a dizer que cada um ia ter uma espécie de televisão dentro de casa para conversar com seus entes queridos do mundo espiritual. E não estou dizendo que isso seja total impossível, não. Nós já tivemos o Vidcom, o Spiricom. Mas eu acho que há um grande exagero nisso tudo, uma grande... estão fantasiando, acho que demais, né? O que, aliás, é uma característica desse pessoal. Além disso, que haveria, segundo ele, né, segundo atribuem ao Chico Xavier, uma permissão expressa de Jesus para que os extraterrestres fizessem contato com a gente e nos trouxessem tecnologias inimagináveis. Também, né, cada um vai tirar suas próprias conclusões. Enfim, estou tentando aqui lembrar de que mais. Ah, tá. E também dentro dessas previsões, eles dizem que há uma hipótese, né, de que haja uma guerra e que haveria uma reação colossal das forças telúricas do planeta. Estou aqui lendo as palavras deles, tá? Inviabilizando a vida no hemisfério norte e abrindo um período de reconstrução de mais de 1000 anos. Essa profecia, na verdade, não foi para 2057, não. Foi aquela de 2019, tá? E que aí haveria uma invasão do hemisfério sul. Olha que doideira, gente. Isso aí tá bom para um filme, tipo O Dia Depois de Amanhã, né? Os caras têm uma imaginação bastante fértil, né? Hollywood podia contratá-los, né, para um roteiro aí de filme de catástrofe. E aí diz que o Brasil ia receber os americanos, os europeus, os chineses. Quer dizer, e ainda diz lá também que os espíritos recalcitrantes, que aqui só iam reencarnar espíritos brandos, amorosos, pacíficos, num período assim de 20, 30 anos, quer dizer, a humanidade já teria que todo mundo, né, desencarnar e encarnar, tudo isso numa hora só. Quer dizer, já é uma impossibilidade até matemática, né? Então a Terra só iria reencarnar espíritos melhores, sendo que os recalcitrantes, aqueles que
né, teimassem, digamos assim, em não se melhorarem moralmente, como se isso fosse assim de uma hora para outra. Eu chego para o Fabiano, olha, Fabiano, a partir de amanhã eu vou me tornar um espírito melhor. Eu não vou ser mais egoísta, eu não vou ser mais orgulhoso, eu não vou ser mais vaidoso. Olha, eu vou me transformar. Gente, a gente sabe que não é tão fácil assim. Não é uma decisão, né? São as próprias encarnações que vão nos moldando. Ou é através, claro, do amor ou da dor. E na maioria das vezes nós escolhemos o da dor. São raros, assim, os acontecimentos onde há uma transformação grande. Nós tivemos aquela transformação de Saulo, né? Que depois que veio a ver Jesus já desencarnado, ressuscitado, né? Se transforma em Paulo, né? Adota o nome Paulo e passa a divulgar o Evangelho. Houve ali uma transformação, né? Mas eu não posso dizer que isso ocorra assim de uma maneira tão fácil com todos, né? Então, é algo não raro, que agora eles estão dizendo que vai ser, né, quase que instantâneo para todo mundo. Então, Oi? Tem duas perguntas para você. Só vou terminar isso aqui, dá para a gente responder, inclusive do vírus, né? E aí, só terminando aqui. Então, esses espíritos recalcitrantes no mal seriam encaminhados ao mundos atrasados. Inclusive, já sabe até o nome do tal do planeta, que seria o planeta Quiron. E todos que hoje têm no máximo 11 anos integrariam esse exército de brandos. Quer dizer, então, só para a gente entrar um pouquinho nos detalhes, né? Porque a pessoa às vezes acha que é uma besteira, não, né? Passa. Mas não, eles vão a detalhes assim, canhestros, né? Coisas assim, mesmo de filme de Hollywood ou mesmo de uma seita mística doida aí, como a gente viu e vê aí várias vezes surgindo na face do planeta. Quer começar então com a questão dos vírus? Sim, essa mesmo. Olha, todos nós sabemos que esses adventos de pestes, né, já ocorrem também há milhares de anos. Eu lembro que toda vez que há um grande terremoto, né, há uma grande erupção vulcânica, com muitas mortes, as pessoas acham assim, não, é agora, né? O mundo vai acabar, isso é o Jesus voltando. Enfim, várias teorias são formadas. Mas, pessoal, isso já ocorre desde a formação do planeta. Desde que a humanidade dominou a esfera, né? Dominou a esfera planetária, hoje o ser humano domina tudo, né? Há eventos como esse, fenômenos naturais destruidores, está dentro da lei divina de destruição. É através da destruição que que é encaminhada a transformação. Até as próprias guerras que são deflagradas por nós, seres humanos, nós percebemos que trazem a todo um vento de renovação depois. Nós percebemos hoje que dois dos países mais afetados, mais destruídos pelas guerras, estão entre as três, quatro maiores potências do mundo, que são a Alemanha e Japão. Né? Olha, quer dizer, uma transformação incrível que houve, né? Então, a questão das pestes é algo que também já vem ocorrendo há muitos e muitos anos, sem que isso seja nenhum prenúncio, isso não é nenhum presságio de fim. Isso faz parte, claro, de um plano muito maior de Deus para a humanidade. E nós, espíritas, estamos muito confortáveis numa situação como essa. Por quê? O que é a morte para o espírita? Pelo menos para aquele que compreendeu realmente o cerne do espiritismo. O que é a morte? A morte é punição divina? Ou é um processo natural que antecede a vida no plano espiritual, que é a vida verdadeira? Aqui é apenas uma passagem, parece meio clichê, mas é a verdade, aqui é uma passagem. Por mais que se viva 80, 90, 100 anos, é um tempo diminuto perante a vida eterna, como dizem os nossos irmãos católicos e protestantes. Né? Nós voltamos à vida eterna, porque é de lá que nós viemos.
A diferença aí está é que nós viemos de lá, viemos para cá para aprender, para nos melhorar, tanto intelectualmente quanto moralmente, para depois voltar para lá e nos prepararmos para uma nova encarnação, para continuarmos o processo de burilamento espiritual que nós necessitamos para quê? Para alcançarmos a perfeição. E onde que está a nossa fé? Se nós tememos tanto a morte, é claro que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, é uma obrigação nossa, não podemos facilitar, né? Se expor demasiadamente, a nossa segurança física, a nossa integridade física. Mas se acontecer, teremos o amparo, estará dentro ainda dos desígnios, desde que nós não procuremos, né, a morte. Porque por isso que os espíritos nos ensinam, né, que o suicídio é uma grave falta. É uma das mais graves faltas que o espírito pode cometer. Porque ele interrompe todo um processo, né, isso vai contra ele próprio, né, e ele acaba sofrendo as consequências disso depois. Ele acha que é a solução do problema e não é. Ele está adquirindo mais um problema que vai se estender, inclusive, por muitas encarnações à frente e com muito sofrimento no mundo espiritual, né? Então, e se a Terra um dia for destruída, né, há milhões, bilhões de outros planetas que irão nos acolher. Materialmente, não. Nosso corpo vai junto com o planeta, né? Faz parte, inclusive, do planeta. Fica aqui. Mas o nosso espírito, né, esse processo chamado de transmigração, né? Nós transmigramos, nós possivelmente já habitamos outros planetas, né? Quando estamos aí em estágios inferiores da nossa evolução espiritual. Não que estejamos maravilhosamente bem, mas nós hoje já habitamos um planeta de provas e expiações. Então essas questão de vírus, de fenômenos naturais, estão dentro dessa nossa condição, que é uma necessidade, não é uma punição divina, não é o fim. Não existe fim na realidade, porque nós sobrevivemos à morte. Pois é. Mas somos imortais, o espírito é imortal. Então nós espíritos estamos muito confortáveis, tranquilos. Se um de nós que realmente conseguiu internamente compreender isso, desencarnar amanhã, eu acredito que o Espiritismo se preste a isso também. De tirar esse desespero, inclusive quando nós chegarmos do lado de lá, essa compreensão ajuda muito na recuperação, digamos assim, do baque todo que é que representa para o espírito a desencarnação, né? Que é esse desenlace, que às vezes ocorre de uma maneira muito abrupta, o espírito às vezes não está preparado. Mas nós espíritos que estudamos, que procuramos compreender, se nós realmente seguirmos, nós estaremos sempre preparados. Então essa é a visão, não é uma visão apocalíptica. O coronavírus certamente terá uma série de transformações e nós até somos otimistas, transformações que serão para melhor. Claro que isso vai trazer uma série de transtornos para muita gente, vai haver sofrimento, isso não precisa ser nenhum profeta, nem nós tratamos, né, para sabermos que haverá problemas, mas a humanidade já passou, inclusive, por períodos muito piores, como eu já citei, a própria Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial também foi terrível, é pouco falada, mas foi terrível, e estamos aqui, né? É claro que estamos ainda muito distantes da perfeição, mas o processo de evolução está acontecendo. Há um astrofísico americano, ele já desencarnou, né, chamado Frank Drake. Ele nos falou uma coisa importante, ele não era espírita, né, era um cientista. Claro que um cientista pode ser espírita, né, mas no caso era um cientista que não era espírita. Ele disse o seguinte, que fez algo que o espiritismo já chama a atenção. Que os habitantes do planeta Terra teriam avanços assim em questões de inteligência, desenvolvimento intelectual muito grande, e que esse desenvolvimento intelectual, caso não fosse acompanhado por um desenvolvimento moral, poderia levar à autodestruição da humanidade. Por quê? Imagine seres pouco moralizados, com
armas perigosas, como as armas nucleares, por exemplo, e outras armas que nós sabemos que estão sendo inventadas, né? De poder cada vez mais letal, né? Então, o que nós acreditamos é que Deus, na sua suprema sabedoria, vai saber fazer essas reposições das peças, como nós aqui já falamos, né? Trazendo espíritos melhores, porque esse desnível entre inteligência e moral é perigoso, né? Muito avanço intelectual com pouco avanço moral pode realmente causar uma destruição. Mas nós temos que confiar. Deus está está no leme, né? Ele vai saber controlar isso tudo, porque seria muito irracional nós acharmos que justamente agora, quando a humanidade, pelo menos ensaia, né, uma melhora, porque se nós realmente compararmos o que acontece hoje com o que acontecia no passado, hoje, gente, a nossa vida é muito melhor. Não estamos dizendo que seja uma vida perfeita, mas assim, o grau de violência, de crueldade, os hábitos são muito mais suaves do que no passado. Antigamente era praticamente o caos, um tirava a vida do outro assim, né? O nível de crueldade, os hábitos, estudando assim os hábitos das civilizações que nos antecederam, era pura crueldade. A vida humana não valia nada. Hoje nós temos as leis, né? Nós temos governos, nós temos pessoas que se preocupam com o próximo, temos as religiões, mesmo com todas as desavenças, elas, quando são sérias, elas patrocinam sim uma melhora no ser humano. É claro que elas não foram capazes ainda de alcançar um nível desejável ou desejado, mas a gente não pode esquecer que elas também produziram e continuam produzindo boas coisas, né? E o papel do Espiritismo é esse, de alargar ainda mais essa visão, né? Dizendo para todos nós não morremos. E isso é que traz essa tranquilidade para nós falarmos desses assuntos todos, né? Ela opinião sobre o espírito. Podia repetir? Eu não ouvi quase nada. A Socorro pergunta sobre a limitação sobre o quê? Não entendi. Elitização. A elitização do movimento espírita? Elitização no movimento espírita. Isso pode ser tratado de várias formas, tá? Eu não sei exatamente qual é o ponto de crítica dela. O que eu posso opinar, assim, meio que tentando imaginar o que ela quer dizer, é que às vezes determinados eventos, né, se cobram valores, né, que dificultam o acesso das pessoas a determinados congressos. Isso realmente é uma questão a se pensar. Se for isso que ela está falando, né, assim, que ela está querendo saber da nossa opinião, isso realmente tem que ser visto com cautela. O que a gente também não pode esquecer é que tudo realmente, ainda mais eventos que são grandes, eles às vezes trazem alguns custos, né? Eu até não sou totalmente contrário a que se peça às pessoas alguma ajuda. Mas eu acho que quando assim, os valores começam a ser muito exorbitantes, ainda mais num país como o nosso, onde a renda per capita é tão baixa, eu acho que o movimento espírita tem que tomar cuidado, né? Os divulgadores espíritas têm que tomar muito cuidado com isso, para que também não se crie aí elites, né? Pessoas que só podem frequentar determinados núcleos quando tem dinheiro, né? Então é um cuidado que se deve ter, mas a gente também, por outro lado, entende que muitas das vezes, dependendo do tamanho do evento, nós, dentro das nossas possibilidades, podemos contribuir lá com uns R$10, 20, para pagar uma ou outra coisa, né? Às vezes se oferece um café, um lanche,
né, enfim, segurança, enfim, né? Mas dentro do movimento espírita a gente é favorável que se procure fazer tudo gratuitamente e, quando não for possível, tentar realmente cortar os gastos da melhor maneira possível para que esses eventos não fiquem muito caros e não promovam essa elitização que ela possivelmente está se referindo aí. Entendido. Quer voltar ao seu assunto? Tem bastante coisa, né? A gente poderia falar sobre isso muito tempo. Esse é um assunto, né, que começou dentro do movimento espírita, e eu já mencionei assim en passant nessa nossa live, em 1956, né, com o livro Mensagens do Astral. Muita gente embarcou nessa ideia. Nós podemos mencionar dois, que foi Alziro Zarur, da LBV, o fundador da LBV, embora não se dissesse espírita, mas ele reconhecia o valor do espiritismo, né? A LBV, ela incorporou muitos princípios espíritas. E também, agora está me fugindo o nome dele, lá de São Paulo, que escreveu o livro, me ajuda aí, Fabiano, escreveu o livro Exilados de Capela. Agora me deu um branco aqui. Edgar Armond. O Edgar Armond foi outro, né? Nós, inclusive, no nosso livro Ramatiz Sábio, Pseudo-Sábio, nós elogiamos os esforços dele, foi uma pessoa realmente muito devotada à causa, mas ele se deixou embair, né? Se deixou levar por essas ideias muito estranhas. Inclusive, o próprio livro Exilados de Capela é praticamente uma cópia dos livros de Ramatiz, né? Inclusive, há uma série de erros científicos nesse livro. Nós temos um amigo que, inclusive, tem um site, ele é estudioso de astronomia, e ele tratou de fazer um trabalho desmistificando essa questão toda de capela, né? Tanto da forma... tanto das informações que contém o livro Os Exilados de Capela, que estão completamente equivocadas, quanto também toda essa teoria, né, de que também consta lá no Exilados de Capela, de que um orbe, né, um astro intruso, iria causar uma série de catástrofes no planeta e fazendo com que houvesse como nós falamos, né, o desencarne, a morte de um terço da população do planeta, né? Então, o Alziro Zarur, inclusive, no seu programa radiofônico, que durou aí muitos anos, nas décadas de 50 até a década de 70, ele repetia todo santo dia que 1000 passará, mas de 2000 não chegará. Em 79, ele desencarnou e não viu 2000 chegar. 2000 chegou e nós estamos aqui, graças a Deus, né, sem nada ter acontecido. Pessoal, não vai acontecer nada. Não caiam nessa. Eu sei que a maioria dos que estão aqui nessa live já não acreditam. A minha preocupação é que nós realmente combatamos essas ideias. Não estou falando em violência, não estou falando em difamação, mas levar a verdade, levar o real posicionamento do espiritismo em relação a isso. Tem gente se aproveitando no nome espiritismo para levar vantagem nas coisas, inclusive materiais e pessoais. Isso é inadmissível, com consequências muito graves. Qual é a consequência maior? Como eu já citei anteriormente, da desmoralização da doutrina, porque aquele que não entende nada de espiritismo, de doutrina espírita, vai entender o quê? Que é o espiritismo que está dizendo essas coisas, que seus espíritas é que estão falando, então estão baseados no espiritismo. Óbvio, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa, não tem como nós ficarmos calados. Quando nós escrevemos o livro Ramatiz Sábio, Pseudo-Sábio, nós fomos alvos de vários ataques. E nós ficamos firmes na nossa posição. Não aconteceu nada, né? Deixem falar. O importante é a nossa consciência estar limpa, que nós fizemos o que nós deveríamos fazer. Inclusive, Allan Kardec
é bem claro, Allan Kardec e o espírito Erasto. Quando dizem que, até eu vou ler aqui, é bem interessante, ó. Primeiro eles dizem o seguinte, ó, os maus espíritos, porque eu estou falando isso porque muita gente acha que não se deva contestar médiuns nem espíritos, né? Principalmente os espíritos. Ah, mas foi Emmanuel que falou. Ah, mas foi Ramatiz que falou. Ah, porque foi espírito X e espírito Y. Mas olha o que o espiritismo diz sobre isso. Os maus espíritos temem o exame. Eles dizem, aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem, aí Kardec comenta, se tivessem a consciência de estar com a verdade, esses espíritos não temeriam a luz. O hábito de escrutar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, distancia forçosamente os espíritos mal intencionados. Olha como essa nossa postura é a mais adequada segundo o espiritismo. Porque se nós denunciamos, eles correm. É isso que eles temem. Enquanto se a gente ficar parado, achando que caridade é ficar só orando, ficar caladinho em tudo, nós estamos enganados se adotarmos essa postura. E aí diz lá, ó, distancia forçosamente os espíritos mal intencionados, que não veem, então, perder inutilmente o seu tempo, uma vez que se rejeite tudo que é mal ou de origem suspeita. Mas quando se aceita cegamente tudo o que dizem, que se coloca, por assim, de joelhos diante de sua pretensa sabedoria, fazem o que fariam os homens. Disso abusam. Então agora a tática é colocar tudo na boca do Chico Xavier. Ah, que o Chico Xavier me disse. Que o Chico Xavier... Ok, digamos que seja verdade. Chico Xavier tinha o direito de ter opinião pessoal. Mas confundir isso, opinião individual, opinião pessoal de médiuns, com o que diz a doutrina, é completamente diferente. A gente tem que pegar essa opinião e ver se realmente bate ou não com o que diz a doutrina. Se não bater, a gente tem que ficar com a doutrina e não com o médium. Então essas seitas que se formam dentro do movimento espírita, né? Nesse caso a gente pode apelidar essa seita aí de chiquista. Porque não tem nada de espiritista, e sim de chiquista, porque eles estão largando a doutrina para ficar ao lado da opinião do Chico Xavier, suposta opinião, né? Não estamos nem dizendo que seja opinião, porque não tem gravação nenhuma ele dizendo isso. Exato. Né? Então, gente, a gente tem que investigar, a gente tem que comparar, a gente tem que ler com atenção tudo, passar pelo crivo da razão. Essa é a postura que os espíritos nos trazem. Ó, mais uma, ó, é urgente, isso é agora de Erasto, o Espírito Erasto na Revista Espírita de 1863. É urgente que vos ponhais em guarda contra todas as publicações de origem suspeita que parecem ou vão parecer contrárias a todas as que não tiverem uma atitude franca e clara, e tende como certo que muitas são elaboradas nos campos inimigos do mundo invisível ou no visível, visando a lançar entre vós os fachos da discórdia. Cabe-vos não vos deixar apanhar, tendes todos os elementos para as apreciar. E muita gente diz o seguinte, mas o Kardec não falou desse negócio de Apocalipse, porque isso foi, ele estava lá em 1857. Lá em 1857 eles não tinham condições, agora é que estão vindo as revelações. Não, o Erasto está dizendo aqui, nós temos todos os elementos necessários para apreciar o que é verdadeiro e o que é falso. E nós acabamos de ler aí umas 3, 4 passagens da codificação sobre o tema data limite. Né? Então, essas pessoas se arrogam no direito de falar o nome da doutrina espírita, tendo como base outras coisas, e não a doutrina espírita. Então, nós não temos como concordar com essa postura. Se não importa esse cartão. Falou não sobre esse tema no passado. Sim. Você deixou os critérios os critérios que... Os critérios, exatamente. Exatamente. Inclusive, ele fala o seguinte, ó, sobre você falou da palavra critério aí, ó.
diante desse poderoso critério. Qual é o critério da doutrina espírita? O da universalidade. Caem necessariamente todas as teorias particulares, teorias de algumas pessoas, que sejam produto de ideias sistemáticas, porque é uma ideia sistemática. Vejam só, 2019 passou, não aconteceu nada. Aí eles vão lá e insistem na mesma ideia. Eles não têm a menor humildade. Não, gente, olha, não deu certo, não era bem isso, olha, esqueçam. Não, eles estão lá insistindo. Porque vocês estão insistindo no erro, então isso aí é terrível. Então, caem necessariamente todas as teorias particulares que sejam produto de ideias sistemáticas, seja de um homem encarnado, ou seja de um espírito isolado. E foi o caso de Ramatiz. Inclusive, nós achamos que nem existe, que tudo era um alter ego do Hercínio Mais. Mas isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Uma ideia falsa pode, sem dúvida, agrupar ao seu redor alguns partidários. A gente está vendo boa parte do movimento espírita aceitando esse negócio de data limite. Tem muito partidário aí a favor. Mas olha o que o Horácio e o Allan Kardec falam. Mas não prevalecerá jamais contra a que é ensinada por toda parte. Então, o único trabalho que nós conhecemos até hoje, que tem o critério da concordância e da universalidade dos espíritos, do ensino dos espíritos, é a codificação. Porque até o que nós temos são mensagens esparsas, né? Uma aqui, outra ali, né? Discordantes, né? Então, a gente tem que procurar seguir esses alertas que os espíritos já nos deram lá na época de Kardec, nos precavendo contra esses graves deslizes que hoje nós estamos presenciando na atualidade. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Tem uma outra questão aqui interessante, que em relação à literatura mediúnica, né? Essa é uma crítica que não só nós, né, não só eu, mas muitos já fizeram, Herculano Pires, Nazareno Tourinho, Rizzini, vários grandes espíritas do passado. Nós na frente deles não somos nada, né? Eu não sou nada, mas eles já alertavam sobre esse número de obras pseudo-espíritas, né? E qualquer mensagem mediúnica que se tem hoje, já colocam logo no prelo para editar na forma de livro, né? E olha qual era a postura de Kardec na época, né? Que dizia o seguinte, aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, é o ecletismo que nós falamos recentemente, né? Quer dizer, aquelas mensagens, um diz uma coisa aqui, outro diz outra coisa lá, completamente diferente, quer dizer, essa falta de unidade, né? Dentro do próprio movimento espírita. Diremos que em 3.600 há mais de 3.000 comunicações que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo. Olha só, ele pegou 3.600 mensagens e verificou que 3.000 não falam nada de moralmente condenável. Aí é mais ou menos isso que a gente vê dentro das obras, né? Na maioria das vezes, essas obras que nós temos hoje em dia falam de amor, de caridade, enfim, moralmente não há nada ali, não manda matar, não manda ser violento, tranquilo. Então essas obras, segundo o movimento espírita hoje, estão próprias para serem publicadas. Só que esse não foi o critério de Allan Kardec. Ele diz o seguinte, que essas obras, esses 3.000, são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo. Mas que desse número de 3.000, não há 300 para publicidade. Então, de 3.000, ele não publicaria nem 300, quer dizer, ele não publicaria nem 10%. E apenas 100 são de um mérito inconteste. Hoje, no nosso movimento espírita, bastou o espírito falar na parte moral que a gente vai lá e publica.
Só que o Espiritismo não trata só disso. Os espíritos pseudo-sábios, os espíritos charlatães, eles são perspicazes, eles não são bobos. Eles misturam essa parte moral, né? Eles colocam lá uma imoralidade irreprochável para, no meio, colocar suas ideias exóticas, né? Como essa aí de 2057, do astro intruso da vida, de corpo fluídico de Jesus, de uma série de aberrações doutrinárias, eles colocam no meio dessas mensagens que falam de amor, de caridade, de bem ao próximo, de Jesus. E o critério de Kardec não foi esse. Ele falou que então, vamos fazer a conta, de 3.600 mensagens, ele publicaria 100. E ele diz, essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes. Então, olha o critério rigoroso que Kardec se servia. E compare com o critério de hoje, onde qualquer coisa está sendo publicada. Então, a gente não pode depois reclamar, né, que o movimento espírita está sofrendo de uma série de problemas, porque somos nós mesmos, né, no movimento, que estamos causando isso daí. Né? Editoras e médiums e pessoas não compromissadas com o espiritismo, e sim com vantagens materiais ou pessoais, né? Quer dizer, médiuns vaidosos, que se acham portadores aí se acham emissários de espíritos superiores, que, enfim, né? Escolhidos, especiais, porque se criou essa mística em relação à figura do médium, que na época de Allan Kardec nunca existiu. Você dificilmente vê o nome de um médium ser citado em qualquer obra da codificação. Né? A gente mal sabe o nome dos médiuns, só, né, tem aquelas irmãs lá que apareceu no filme, tem muita gente que nem sabia da existência delas. Né? Enquanto hoje médiuns viraram oráculos infalíveis, eles não erram nunca. Né? E vão citar até os mais famosos. Inclusive, nós, no artigo nosso, com todo respeito, apontamos uma série de falhas nas opiniões pessoais do Divaldo Franco. Ah, mas não pode, Divaldo Franco. Nós reconhecemos o trabalho dele. Né? Ele devotou uma vida inteira. Só que, gente, como nós falamos, eles têm o direito de ter as suas opiniões pessoais, mas o erro nosso é que a gente confunde opinião pessoal com doutrina espírita, né? Esse é o problema, né? Nós não conseguimos separar aí o que é uma coisa e o que é outra, né? Inclusive, por exemplo, o Divaldo Franco se deixou enganar só para citar um exemplo desse artigo que nós escrevemos, o Divaldo Franco, por exemplo, já fez um pronunciamento a favor das mensagens de Ramatiz, esse que errou a mensagem, errou lá a previsão para 2000, do astro intruso, aquela coisa toda, ele referendou isso, referendou um guru indiano com uma lista corrida de crimes violentos lá na Índia, o tal do Sai Baba, né? E aí? Não quer dizer que o Divaldo Franco seja uma pessoa repugnante, que nós não vamos aceitar mais nada que vem dele. Mas ele errou. Nós estamos numa condição ainda de seres falíveis. Nós estamos muito longe da perfeição para sermos considerados infalíveis, certos em tudo. Não existe isso. Né? O próprio né? Lembrando que diz que não existem bons médicos. Exatamente. Inclusive esses também podem se enganar. Exatamente. Olha só. O Espiritismo nos liberta desses misticismos, dessa tendência que a maioria de nós temos de estar seguindo pessoas, né? De estar atrás de pessoas. Isso não cabe dentro do Espiritismo. Isso pode até caber dentro de outras religiões, principalmente as religiões dogmáticas, né? Com seus
existe muito isso aí da glorificação de figuras humanas e tudo, mas no Espiritismo isso não existe, né? Isso talvez seja até um resquício aí dessas posturas religiosas dogmáticas do passado, né? Então, nós temos que cuidar disso daí. E para quem achar que a gente às vezes está sendo polêmico, quer aparecer e tudo mais, eu lamento essa opinião, né? Nós aceitamos, mas a crítica, né? Quem quiser depois entrar em contato com a gente através aí do Observador Espírita, desse meu perfil, eu estarei sempre aberto. Mas o próprio Kardec falava que essas polêmicas ocorreriam. Na Revista Espírita, por exemplo, em novembro de 1858, ele diz o seguinte, ó: há polêmica e polêmica, e há uma diante da qual não recuaremos jamais, que é a discussão séria dos princípios que professamos. Né? Então, embora, por exemplo, a data limite não fira nenhum princípio básico, mas indiretamente ela tumultua, né? Ela vai realmente conflitar com alguns posicionamentos do Espiritismo, né? Que são claros, né? Em relação à própria transformação da humanidade, da transformação do planeta Terra de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, através da reencarnação gradual, né? De espíritos melhores na face do planeta, né? Então, a gente não pode ter medo da polêmica, né? Principalmente quando é uma polêmica séria, e não aquela que objetiva apenas a fofoca ou falar mal das pessoas, né? Então, essa não é e não foi a nossa intenção hoje, e nem foi quando nós publicamos Ramatiz Sábio, Pseudo Sábio e o Espiritismo versus Ramatizismo, né? Que é uma continuação aí dessas pesquisas. Mais alguma pergunta? Oi? Esse último livro pela PUC, está na internet? Sim, tá na internet. Espiritismo versus Ramatizismo. No seu blog. Eu vou disponibilizar lá no blog um link para as pessoas baixarem. Porque às vezes eu estou sempre mexendo, encontro um errinho de digitação aqui e ali, eu já tenho ele atualizadinho, vou colocar lá no www.espiritismocomkardec.com, né? Inclusive toda essa temática que nós tratamos hoje está lá também, né? Está lá no seu blog, né? No blog dos Espíritas, não é isso? Isso. O blog do Fabiano, muito bom. Então, tá tudo bem esmiuçado, nós citamos sempre as nossas fontes, né, para afastar a possibilidade de dizer, não, é o Arthur que está dizendo. Não, eu não quero dizer nada, eu não sou autoridade de nada. A autoridade que nós confiamos é a de Kardec e dos espíritos superiores. Nada além disso, né? Então, esse é o nosso compromisso. E como já dizia Santo Agostinho lá na Revista Espírita de 1863, julho de 1863, diz o seguinte, ó: observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que a razão não recusar. Repeli o que a choca. Pede esclarecimentos sobre os que vos deixam na dúvida. Tendes aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas, as verdades que separareis sem esforço de seu cortejo inevitável de erros. Quer dizer, então a gente tem que ter cuidado, né, com as comunicações, sejam elas de desencarnados, né, através da mediunidade, mas também das opiniões pessoais dos médiuns. Pronto, Arthur. Quer fazer as considerações terceiro. Minhas considerações finais? Apenas ressaltar isso, né? Que a gente possa, dentro dos centros que a gente frequenta, ou mesmo no ambiente virtual, levar, né, ao conhecimento das pessoas mais desavisadas ou menos informadas sobre qual é realmente a posição do Espiritismo, não só sobre esse tema, data limite, como de outros temas, né,
que conflitam com a doutrina espírita e que justamente atrasam a marcha do espiritismo na face da Terra, né? Quer dizer, eles, através dessas deturpações, né, o espiritismo perde, né? Não a doutrina, mas o movimento espírita, que é a representação da doutrina dentro na Terra, né? Entre nós, acaba se tornando um movimento depauperado, porque ele vai se desviando da senda correta, né, dada pelos espíritos, né? Então, como eu falei no início, nós temos hoje várias seitas que se utilizam do espiritismo para propagar essas ideias exóticas, essas ideias estapafúrdias, que qualquer pessoa minimamente informada ou que tenha um conhecimento maior, uma racionalidade mais desenvolvida, vai imediatamente refutar. Né? Quer dizer, são simplórias até. São assim, uma pessoa com mínimo de conhecimento. Né? Eu particularmente acredito que vocês também conheçam várias pessoas que não são espíritas, às vezes vem dizendo, mas o espiritismo ensina, diz isso daqui, e ela vem com umas coisas assim, completamente nada a ver, e quando a gente vai verificar, é um espírita lá que falou, um espírito, uma mensagem lá, totalmente maluca, né? Por quê? Porque infelizmente tudo é publicado, tudo é dito, e sem nenhum tipo de embasamento. Tá? Então o alerta nosso é esse, nós convidamos vocês a acompanharem a partir de hoje, hoje está sendo a nossa primeira live. Haverá estudos bastante interessantes, o próximo é do Anderson Santiago. O próprio Fabiano, acredito que qualquer hora aí deverá fazer a sua live também, o seu estudo. E dentro desse ambiente mais solto, mais descontraído, claro, com seriedade, mas um bate-papo mesmo para que a gente possa trocar ideias aqui na medida do possível sobre temas importantes, sempre dentro da esfera tanto do espiritismo, do encontro. Alô, Arthur? Apareceu aqui que Arthur saiu. Gente, agradecendo a presença de vocês, informo ainda que vou colocar no Instagram do Observador Espírita já a data, o horário e o tema da próxima live, que é com Anderson Santiago, certo? Agradecendo a presença de todos, em nome de Deus. Até quarta-feira, que é a nossa próxima live. Bye, bye.